Funções hiperbólicas e cabos pendentes. A definição das funções hiperbólicas. Vamos definir função chamada seno hiperbólico. A notação é parecida com a notação do seno trigonométrico tradicional, só que acrescentamos a letra H. Então, seno hiperbólico de x, por definição, é uma função que envolve a função exponencial de base natural, base E, e era, por definição, então, e na x menos e na menos x sobre 2. Já o cosseno hiperbólico, com a notação cosh de x, né, acrescenta a letra H na frente da notação do cosseno. Então, cosseno hiperbólico de x, e na x mais e na menos x sobre 2. Isso é por definição. A partir daí, as outras 4 funções hiperbólicas serão definidas imitando a definição das funções trigonométricas tradicionais. Então, por exemplo, a tangente hiperbólica, a notação é a mesma, quase a mesma da notação da tangente trigonométrica, só acrescentamos a letra H. Então, tangente hiperbólica de x é, por definição, o seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico de x. Então, isso, em termos das funções exponenciais, ali se eu dividir o seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico, o 2 do denominador cancela e eu tenho, então, e na x menos e na menos x sobre e na x mais e na menos x. Já a cotangente hiperbólica é o inverso disso, né? Cotangente hiperbólica, então, é o cosseno hiperbólico de x dividido pelo seno hiperbólico de x. Então, a expressão fica e na x mais e na menos x dividido por e na x menos e na menos x. A secante hiperbólica, a notação, é só acrescentar a letra H na notação de secante. Então, secante hiperbólica de x é 1 sobre o cosseno hiperbólico de x, imitando, então, a definição da secante trigonométrica, que é definida como sendo 1 sobre o cosseno. Então, invertendo a expressão do cosseno hiperbólico, temos 2 dividido por e na x mais e na menos x. De forma semelhante à cossecante hiperbólica, notação, só acrescentar a letra H na notação da cossecante trigonométrica e é definida por sendo o inverso do seno hiperbólico, 1 sobre o seno hiperbólico, então 2 sobre e na x menos e na menos x. Estão aí, então, as 6 funções hiperbólicas. Vamos ver os gráficos das funções hiperbólicas. Começando com a função cosseno hiperbólico de x. O cosseno hiperbólico de x ele é definido como sendo e na x mais e na menos x sobre 2. Quando o x tende a mais infinito, o termo e na menos x vai tender a zero, então ele será desprezível. Então, para termos de cálculo, o cosseno hiperbólico de x se torna cada vez mais próximo da expressão e na x sobre 2, à medida que o x aumenta. Então, o gráfico do cosseno hiperbólico vai se aproximar do gráfico da função e na x sobre 2. Então, e na x sobre 2 é como se fosse, então, uma assíntota curvilínea para o gráfico da função do cosseno hiperbólico. Da mesma forma, ou de forma equivalente, quando x tende a menos infinito, aí é o termo e na x que tende a zero. E aí, então, o cosseno hiperbólico é muito parecido com a expressão e na menos x sobre 2. Então, a função e na menos x sobre 2, o gráfico, essa curva aí, dessa exponencial, ela age como uma assíntota curvilínea para o gráfico da função do cosseno hiperbólico, que então está representado ali na figura, né? De forma semelhante, podemos fazer uma análise parecida para o seno hiperbólico, né? Então, quando o x tende a mais infinito, o termo e na x, o termo e na menos x tende a zero, então o seno hiperbólico também vai se comportar como se fosse e na x sobre 2, então a função e na x sobre 2, o gráfico dela é uma assíntota curvilínea para o seno hiperbólico de x. E de forma semelhante a função e na menos x sobre menos 2, né, o menos e na menos x sobre 2, o gráfico dessa curva é uma assíntota curvilínea para o seno hiperbólico de x. A tangente hiperbólica, né, se comporta dessa maneira, com assíntotas horizontais, né, nas retas y igual a 1 e y igual a menos 1.
A cotangente hiperbólica, aí está o gráfico, tem assíntotas horizontais também em y igual a 1 e y igual a menos 1, mas uma assíntota vertical, né, no eixo y, na reta x igual a 0. O gráfico da secante hiperbólica, né, com assíntota horizontal no eixo do x, então função secante hiperbólica tendendo a 0, tanto no infinito pela direita, no mais infinito, quanto menos infinito. Tem um ponto de máximo global no 0 com valor 1, né, o valor máximo. E já a cossecante hiperbólica se comporta mais ou menos como se fosse 1 sobre x, né? Então ela tende a 0 no infinito, no mais e no menos infinito, e tende a mais infinito quando o x tende a 0 pela direita e a menos infinito quando o x tende a 0 pela esquerda. Então a assíntota vertical no eixo do y e a assíntota horizontal no eixo x. Estão aí os gráficos das 6 funções hiperbólicas. Cabos pendentes. Pode ser demonstrado por princípios básicos da física que quando um cabo, uma corda flexível, homogênea, né, do mesmo material, é suspensa, né, entre dois postes, né, forma uma curva desse tipo, que é a chamada curva catenária, e ela é dada então pela expressão A cosseno hiperbólico de x sobre A mais C, onde A e C são parâmetros que dependem do aspecto físico da distância entre os cabos, por exemplo. Isso veremos um pouco mais adiante. Isso acontece na prática, né, em cabos elétricos ou fios telefônicos, e também em obras de engenharia, como essa catenária invertida, a obra do Gateway Arc em St. Louis. Identidades hiperbólicas. Então, aí são as principais identidades envolvendo as funções hiperbólicas. As duas primeiras elas são triviais e basta somar ou subtrair as funções cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, para obter aquela expressão ali, cosseno hiperbólico mais seno hiperbólico dá o e na x, enquanto que o cosseno hiperbólico de x menos o seno hiperbólico de x dá e na menos x. A principal dessas identidades hiperbólicas é essa aqui. O cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x, isso é 1 para todo x. Então isso é semelhante à identidade trigonométrica básica, que é o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x igual a 1. Então, referindo-se a funções hiperbólicas, o sinal mais é trocado pelo sinal menos, e aí a ordem é importante, né? Então, cosseno ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado, isso dá menos 1. As outras duas ali de baixo, 1 menos a tangente ao quadrado de x, secante ao quadrado de x, muito parecida, né, com a identidade trigonométrica, e a de baixo também, cotangente ao quadrado menos 1 igual a cossecante ao quadrado, a hiperbólica, de x, são parecidas porque elas são obtidas usando a identidade hiperbólica básica, né, que é o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado de x. Isso é Vamos salientar que o cosseno hiperbólico de x é uma função par, então o cosseno hiperbólico de menos x é igual ao cosseno hiperbólico de x. Então, também o cosseno trigonométrico também é uma função par, então o cosseno hiperbólico repete essa propriedade. Também para o seno hiperbólico, o seno trigonométrico sabemos que é uma função ímpar, também o seno hiperbólico será uma função ímpar, então o seno hiperbólico de menos x é menos o seno hiperbólico de x. Do lado direito temos as identidades envolvendo a soma de dois valores, a diferença, né, tanto para o seno hiperbólico quanto para o cosseno, e também do valor duplo de x, né? Então, seno hiperbólico de 2x e o cosseno hiperbólico de 2x. São um pouco menos importantes que as do lado esquerdo, né, que são principalmente a identidade básica, né, que é cosseno hiperbólico
ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x igual a 1. Vamos dar uma breve explicação de por que essas funções são chamadas de funções hiperbólicas. Vamos começar pelas funções trigonométricas, bem tradicionais, o seno e o cosseno. Elas são definidas usando um círculo, chamado círculo trigonométrico fundamental, de raio 1, centrado na origem. Esse círculo tem a equação x² mais y² igual a 1. Se t é o ângulo medido em radianos daquela corda que une um ponto qualquer no círculo até a origem, né? Então aquele ponto é dado tem coordenadas cosseno de t, seno de t, né? Então isso é uma maneira chamada forma paramétrica de descrever a curva, onde o ângulo t será usado como um parâmetro. Esse ângulo vai variar de 0 até 2π para fechar o círculo completo, e a coordenada x então é o cosseno de t, e a coordenada y do ponto é o seno de t. Lembrando que a curva é x² mais y² é igual a 1, né? Isso é porque o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de t dá 1. Então aquele arco ali, medido em radianos, né, é usado como parâmetro para descrever a curva x² mais y² igual a 1 através da sua forma paramétrica, que é x igual a cosseno t, y igual a cosseno t, para t variando então de 0 até 2π. Se t varia só de 0 até π, dá apenas meio círculo. T variando de 0 até 2π dá o círculo completo. Vamos lembrar que a área do setor circular é o raio ao quadrado vezes o ângulo em radianos sobre 2. Como aqui o raio é 1, então temos 1 ao quadrado vezes t, que é o ângulo em radianos sobre 2, então a área daquele setor circular é t sobre 2, que eu então posso afirmar que t é igual a 2 vezes a área. Então eu tenho uma identidade trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a 1, e eu tenho que o arco, né, entre aquele ângulo, né, feito com o eixo do x e a corda que une a origem a um ponto qualquer da curva, esse ângulo t, ele mede 2 vezes a área do setor. Agora vamos pegar a curva x² menos y² igual a 1. Isso representa uma hipérbole com 2 ramos. O da direita, já que ali o cosseno hiperbólico do lado direito é positivo, né, sempre uma função positiva, então o lado direito dessa hipérbole ela pode ser representada pela sua forma paramétrica, que é x igual a cosseno hiperbólico de t, y igual a seno hiperbólico de t, agora o t variando em toda a reta real de menos até mais infinito. Isso porque a curva é x² menos y² igual a 1. Note que se x é igual ao cosseno hiperbólico de t, então eu tenho x² igual a cosseno hiperbólico ao quadrado, e o y² é o seno hiperbólico ao quadrado, e eu tenho ali a identidade trigonométrica, a identidade hiperbólica fundamental, cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos o seno hiperbólico ao quadrado de t igual a 1. Se eu considerar chamar de t aquele ângulo entre o eixo do x e a corda que une a origem a um ponto qualquer do ramo da direita da hipérbole, aquele é o valor de t, pode-se mostrar que t é igual a 2 vezes aquela área, a área daquele setor ali, imitando então o que acontece para a função trigonométrica tradicional. Então a área do setor circular é t sobre 2, né? Então o ângulo é 2 vezes a área do setor circular. Para a função hiperbólica, a área daquele setor ali o ângulo, é 2 vezes a área daquele setor. Derivadas e integrais de funções hiperbólicas. Vamos começar com a função seno hiperbólico de x e vamos calcular então a derivada dessa função. Por definição, ela é nx menos n-x sobre 2. Então, como sabemos derivar as funções exponenciais, então vamos saber como derivar as funções hiperbólicas. A derivada, então, de nx é a própria nx, e a derivada de n menos x é menos n menos x. Então,
eu tenho a expressão 1 meio vezes e na x menos menos e na menos x, que dá 1 meio vezes e na x mais e na menos x. Mas essa expressão é, por definição, o cosseno hiperbólico de x. Então, a derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico. Já a derivada do cosseno hiperbólico é calculada de maneira semelhante, né? A derivada de e na x mais e na menos x sobre 2. Isso então dá 1 meio vezes a derivada de e na x mais a derivada de e na menos x. Então isso fica 1 meio vezes a derivada de e na x é e na x, enquanto que a derivada de e na menos x é menos e na menos x. Então eu fico com a expressão final e na x menos e na menos x sobre 2, e isso então é o seno hiperbólico de x. Logo, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. A derivada da tangente hiperbólica de x é a derivada então do seno hiperbólico de x sobre o cosseno. Então vamos aplicar então a regra do quociente aí, né? A regra do quociente aplicada então a essa função dá um quociente cujo denominador é o cosseno hiperbólico de x ao quadrado. Aí eu fico com o cosseno hiperbólico de x vezes a derivada do numerador, que é o seno hiperbólico, menos o seno hiperbólico vezes a derivada do denominador, que é o cosseno hiperbólico. A derivada do seno hiperbólico acabamos de ver que é o cosseno hiperbólico, enquanto que a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Então eu fico aí com a expressão cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x dividido pelo cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Mas o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado de x, essa é a identidade hiperbólica fundamental, isso é sempre igual a 1 para todo x. Então, a derivada da tangente hiperbólica é 1 sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Mas 1 sobre o cosseno hiperbólico é a secante hiperbólica. Então, a derivada da tangente hiperbólica é a secante hiperbólica ao quadrado. Já a derivada da secante é a derivada de 1 sobre o cosseno hiperbólico. Então, usando a regra do quociente, temos o denominador cosseno hiperbólico ao quadrado. Então, eu fico com o denominador vezes a derivada do numerador, a derivada da constante 1, menos 1 vezes a derivada do numerador, que é o cosseno hiperbólico. A derivada da constante é 0, né, enquanto que a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Então, fico com a expressão menos seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico ao quadrado. Então, posso escrever isso como menos 1 sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado vezes seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico de x. Isso 1 sobre o cosseno hiperbólico é a secante hiperbólica, enquanto que o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico é a tangente hiperbólica. Logo, a derivada da secante hiperbólica de x é menos a secante hiperbólica de x vezes a tangente hiperbólica de x. Exemplos aí do uso das fórmulas de derivação e integração das funções hiperbólicas. Vamos derivar a função cosseno hiperbólico de x ao cubo. Então, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Então, a derivada do cosseno hiperbólico de x ao cubo será o seno hiperbólico de x ao cubo multiplicado pela derivada do argumento da função, que é a x ao cubo, né? Usando então a regra da cadeia. A derivada de x ao cubo é 3x2, então ficamos com a resposta final 3x2 vezes o seno hiperbólico de x ao cubo. A derivada do logaritmo do seno hiperbólico de x. Vamos derivar a função logarítmica, que então a derivada do logaritmo é 1 sobre o seu argumento, né? Então 1 sobre o seno hiperbólico de x. Pela regra da cadeia, devemos multiplicar ainda pela derivada do argumento do logaritmo, que é o seno hiperbólico. Então devemos multiplicar pela derivada do seno hiperbólico, que é o cosseno hiperbólico de x. Então isso é simplesmente o cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x. Isso, por definição, é a cotangente hiperbólica de x. Temos agora uma integração, a integral do seno hiperbólico na quinta de x vezes o cosseno hiperbólico de x dx. Vamos fazer uma mudança de variável u igual ao seno hiperbólico de x.
Se u é o seno hiperbólico de x, a derivada de u, então du dx é a derivada do seno hiperbólico, que é o cosseno hiperbólico. Logo, du é o cosseno hiperbólico de x vezes dx. Isso é precisamente o termo que aparece ali multiplicando aquele seno hiperbólico na quinta. Então, aquele termo cosseno hiperbólico de x dx é simplesmente du. E essa integral, então, fica seno hiperbólico de x na quinta potência, u na quinta, vezes o cosseno de x, cosseno hiperbólico de x dx, esse é o termo du, então esse é simplesmente 1 na quinta du, e essa é fácil de integrar, essa é 1 na sexta sobre 6, mais a constante de integração c. Então, voltando à variável original do problema, que é x, já que u é o seno hiperbólico de x, então a nossa integral fica como seno hiperbólico na sexta de x sobre 6, mais c. Mais um exemplo. Um cabo de 100 pés está preso pelas pontas no alto de 2 postes de 50 pés de altura, posicionados a 90 pés de distância. Aqui, a altura acima do solo, está o ponto médio do cabo. Então, vamos colocar o ponto médio sobre o eixo Y, os postes situados coordenadas x igual a menos 45 e x igual a 45, a altura correspondente do poste é 50 pés, como mostra ali a figura. Sabemos que essa curva é do tipo curva catenária, então que ela é dada para essa equação, né? Y igual a cosseno hiperbólico de x sobre a mais c, onde a e c são dois parâmetros que devemos determinar através das informações dadas no problema. Uma vez determinados os parâmetros a e c, teremos a equação da curva e bastará substituir o x por zero para obter então o valor correspondente da altura do ponto médio, né? Já o ponto médio está situado na altura y de zero, né? Então, vamos usar que o comprimento de arco dessa curva é 100 pés, isso foi dado ali no problema. Então, vamos usar a forma do comprimento de arco. Para isso, vamos calcular a derivada de y, derivada dessa expressão, então é a constante a vezes a derivada do cosseno hiperbólico, que é o seno hiperbólico, no caso é do x sobre a, vezes a derivada do argumento do cosseno hiperbólico. A derivada de x sobre a é 1 sobre a. Então, simplificando o a no numerador com o a do denominador, temos aí a derivada que é o seno hiperbólico de x sobre a. Então, agora, o comprimento de arco dessa curva, vou chamar de L, isso é menos 45, a integral de menos 45 até 45 da raiz quadrada de 1 mais a derivada de y ao quadrado. A derivada de y é o seno hiperbólico de x sobre a, então fica a integral ali da raiz quadrada de 1 mais o seno hiperbólico ao quadrado de x sobre a. Note que eu posso integrar uma integral mais simples, ao invés de integrar de menos 45 até 45, uma curva é simétrica em relação ao eixo do y, eu integro apenas de 0 até 45, calculo metade do comprimento de arco, então depois multiplico por 2 para compensar. Então essa é a integral que eu tenho que resolver. Vamos lembrar a identidade hiperbólica fundamental, que é o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico igual a 1, logo o cosseno hiperbólico ao quadrado é 1 mais o seno hiperbólico. Então 1 mais seno hiperbólico ao quadrado. Portanto, 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x sobre a é o cosseno hiperbólico de x sobre a. Então eu tenho ali a raiz quadrada do cosseno hiperbólico ao quadrado de x sobre a, isso deveria dar o módulo do cosseno hiperbólico de x sobre a, mas o cosseno hiperbólico é sempre positivo, então não preciso do módulo, né? Então a raiz quadrada do quadrado do cosseno hiperbólico de x sobre a é simplesmente o cosseno de x sobre a, cosseno hiperbólico de x sobre a. Então eu tenho uma integral de 0 até 45 do cosseno hiperbólico de x sobre a dx, isso dá metade do comprimento de arco multiplicado por 2, então dá o comprimento completo. Essa integral é fácil de resolver, né? Então está ali a antiderivada dentro do colchete, é a vezes seno hiperbólico de x sobre a. Então, fazendo x igual a 45, fazendo x igual a 0, se eu faço x igual a 0, a expressão se anula, então basta fazer ali x igual a 45 para obter, então, comprimento de arco
dessa curva, que é 2 vezes seno hiperbólico de 45, 2 vezes A vezes o seno hiperbólico de 45 sobre A. Como o comprimento de arco deve ser igual a 100, então eu tenho que 100 é igual a 2 vezes A vezes o seno hiperbólico de 45 sobre A. Deveremos resolver essa equação para achar o valor de A. Só que não dá para resolver assim em termos finitos, achar o valor exato do parâmetro A. Então, temos que usar algo como um método de aproximação, como um método da bissecção, ou um método de Newton, ou um recurso computacional qualquer. Então, usando um recurso computacional, obtemos uma aproximação para o valor de A. Resolvemos essa equação de uma maneira aproximativa. Então, aproximamos o valor de A, calculando então aí aproximadamente com 2 casas depois da vírgula 56,01. Então agora temos um valor de um dos parâmetros, que é o parâmetro A. Falta ainda o parâmetro C. Já usamos que a distância entre os postes é 100 pés, agora vamos usar que a altura dos postes é 50 pés. Então isso me diz que 50 deve ser igual à função y calculada no ponto x igual a 45, né, que é o poste da direita. Mas substituindo x por 45 na expressão da catenária, isso deveria dar o valor do parâmetro A, que é 56,01, vezes o cosseno hiperbólico de x, que é 45, dividido pelo valor de A, que é 56,01, mais C. Então, aí, usando a calculadora, né, calculando aí aquela expressão cosseno hiperbólico de 45 sobre 56,01, multiplicando por 56,01 e subtraindo esse resultado de 50, obtemos aí o valor do parâmetro C, ou seja, uma aproximação para ele, né? Não é o valor exato, uma aproximação de C, então menos 25,08. Então agora podemos calcular a altura do ponto médio. Vamos obter uma aproximação para a altura desse ponto médio. Então, isso deve ser o valor da função da catenária y no ponto x igual a zero. Então, substituindo x por zero, ali temos A vezes o cosseno hiperbólico de 0 sobre A mais C. Fica, então, A vezes o cosseno hiperbólico de 0 mais C. O cosseno hiperbólico de 0 é igual a 1. Então, isso é simplesmente A mais C. Então, que é aproximado então, por 56,01 menos 25,08, que dá então 30,93, um valor aproximado então para a altura do ponto médio do cabo. As funções hiperbólicas inversas, começando com a função arco seno hiperbólico de x, a função inversa do seno hiperbólico de x, é uma função seno hiperbólico de x é uma função crescente em todo o seu domínio, que é toda a reta real. Então, isso me diz que a função inversa está definida e que vamos denotá-la, então, chamá-la de arco seno hiperbólico de x, e o domínio dela é a imagem do seno hiperbólico, que é toda a reta real, e a imagem da função arco seno hiperbólico é o domínio da função seno hiperbólico, que é toda a reta real. Já a função cosseno hiperbólico de x, ela não é injetora, mas se restringirmos o domínio apenas aos números positivos, aí sim ela passa a ser crescente, injetora, logo inversível. Está aí o gráfico da função inversa, né, cuja curva sempre satisfaz aquela propriedade de simetria em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Então, a função arco cosseno hiperbólico de x, a função inversa do cosseno hiperbólico de x, ela tem o domínio, todo o intervalo que vai de 1 até mais infinito, né? Essa é a imagem do cosseno hiperbólico, enquanto que a imagem do arco cosseno hiperbólico é o domínio do cosseno hiperbólico, que foi restrito então apenas aos números maiores ou iguais a zero. Já a função tangente hiperbólica de x, ela é uma função crescente, então injetora, ela é inversível. Então a função inversa dela é chamada de arco tangente hiperbólico de x, e o domínio dela é a imagem, né, da função tangente hiperbólica, que é o intervalo aberto que vai de menos 1 a 1. Já a imagem da
A função arco tangente hiperbólica é toda a reta real, né? O domínio da função tangente hiperbólica é toda a reta real. A função cotangente hiperbólica de x também é uma função que ela é injetora, exceto no seu domínio, né? O domínio, o ponto x igual a zero está excluído, né? Então a função inversa dela está bem definida e é denotada por arco cotangente de x. O domínio do arco cotangente de x é a união desses dois intervalos, que vão de menos infinito até menos 1, união com um intervalo que vai de 1 até mais infinito, enquanto que a imagem é toda a reta real, excluindo o ponto zero, já que o domínio, né, da função cotangente hiperbólica é toda a reta real, excluindo o ponto zero. Já a função secante hiperbólica de x, ela não é injetora, né? Então nós temos que restringir o domínio dela ao conjunto dos números positivos, né, maiores ou iguais a zero, aí sim ela fica injetora, ela fica decrescente, então é uma função inversível. Aí está o gráfico da função inversa dela, que é o arco secante de x, sempre satisfazendo aquela propriedade de simetria em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. A função arco secante hiperbólica de x, ela tem o domínio como sendo a imagem da função secante hiperbólica de x, então é um intervalo que vai de 0 até 1, excluindo 0, incluindo 1. Já a imagem do arco secante hiperbólico consiste no domínio da função secante hiperbólica de x, o qual foi restrito ao intervalo dos números maiores ou iguais a zero, né? O conjunto do intervalo fechado em zero, que vai de zero até mais infinito. A função cossecante hiperbólica de x, ela é a injetora, então ela não está definida, ela está definida em toda a reta real, com exceção do ponto x igual a zero, então está aí a função inversa dela, que está bem definida, e chamada arco cossecante hiperbólico de x, que está definida em toda a reta real, exceto no ponto x igual a zero, e cuja imagem também é toda a reta real, exceto o ponto zero. Formas logarítmicas das funções hiperbólicas inversas. Todas as funções hiperbólicas inversas, elas podem ser expressas de uma forma equivalente usando o logaritmo natural. O arco seno hiperbólico de x é o logaritmo natural de x mais a raiz quadrada de x quadrado mais 1. O arco cosseno hiperbólico de x é o logaritmo natural de x mais a raiz quadrada de x quadrado menos 1. Já o arco tangente hiperbólico é 1 meio do logaritmo de 1 mais x sobre 1 menos x. Já o arco cotangente hiperbólico é 1 meio do logaritmo natural de x mais 1 sobre x menos 1. Já o arco secante hiperbólico de x pode ser expresso como um logaritmo de 1 mais a raiz de 1 menos x2 sobre x. E, finalmente, o arco cossecante hiperbólico de x pode ser expresso como um logaritmo de 1 sobre x mais a raiz quadrada de 1 mais x2 sobre o módulo de x. Isso não deve ser surpresa, porque cada uma das funções trigonométricas, as funções hiperbólicas, elas são definidas através de funções exponenciais. E a inversa da função exponencial é o logaritmo natural. Então, a inversa de funções hiperbólicas, elas assumem formas que dependem do logaritmo natural de algumas expressões. Então, aí as expressões estão para as funções hiperbólicas inversas. Não vamos demonstrar esse teorema, vamos demonstrar apenas o primeiro deles, né? Os outros itens são semelhantes, então vamos demonstrar que o arco seno hiperbólico de x é o logaritmo de x mais a raiz quadrada de x2 mais 1. Então vamos escrever a relação y igual ao seno hiperbólico de x. Então isso é equivalente a dizer que x é o arco seno hiperbólico de y. Então são duas relações equivalentes, né? Y igual a seno hiperbólico de x é a mesma coisa que dizer então que x é o arco seno hiperbólico de y. Então o seno hiperbólico de x, né, por definição, né, isso é o y,
é Nx menos N menos x sobre 2. Então, eu vou tentar resolver essa equação para o x, né, para achar a função inversa. Né? Para encontrar a função inversa do seno hiperbólico, ou de y, vamos isolar o x. Então, o primeiro passo, eu escrevo Nx menos N menos x é igual a 2y. Agora, para resolver essa equação para o x, eu vou usar para resolver essa equação para o x, eu vou usar esse recurso aqui, esse truque de multiplicar ambos os lados por Nx. Ao fazer isso, eu tenho aqui Nx vezes Nx menos N menos x vezes Nx igual a 2y vezes Nx. Esse truque funciona porque Nx vezes Nx é N menos x mais x, que é N0, que é 1. Então, eu fico com a relação Nx vezes Nx, que é Nx ao quadrado, menos 2y vezes Nx, menos 1 igual a 0. Então, isso é uma equação quadrática para Nx. Né? Então, resolvendo por fórmula de Bhaskara, não para x, mas para Nx. Então, Nx é 2y mais ou menos a raiz quadrada de 2y ao quadrado menos 4, vezes o coeficiente lá de Nx quadrado, que é 1, vezes o menos 1, isso sobre 2. Então, Nx é 2y mais ou menos a raiz de 4y2 mais 4 sobre 2. Colocando 4 ali dentro da raiz quadrada, colocando 4 em evidência e já extraindo a raiz, né? A raiz de 4 é 2, então eu vou ficar com 2y mais ou menos 2, raiz de y2 mais 1 sobre 2. Agora, simplificando 2, né? Dividindo tudo por 2, temos então que Nx é y mais ou menos a raiz de y ao quadrado mais 1. Então temos duas raízes, duas possibilidades para o valor de Nx. A primeira é que Nx é igual a y mais a raiz quadrada de y quadrado mais 1. A segunda é Nx igual a y menos a raiz quadrada de y quadrado mais 1. Só que este valor, o segundo valor, é impossível. Por quê? Ora, a raiz quadrada de y quadrado mais 1 é maior do que y, né? Já que a raiz quadrada de y quadrado é y. Então, se eu somar 1 ao radicando ali, a raiz quadrada de y quadrado mais 1 é maior que a raiz, é maior que y. Então, esse termo é negativo e Nx não pode ser negativo. Nx é sempre positivo. Então, só tem uma possibilidade, que é Nx igual a y mais a raiz de y2 mais 1. Então, eu posso isolar o x agora, né? Como função de y, então eu posso expressar agora a função arcosseno de y, que é o x, né? Na forma, então, logaritmo natural de y mais a raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Então, a letra ali é irrelevante, a escolha da letra. Então, eu posso trocar agora a letra y por qualquer outra, especialmente por x. Então, para concluir, então, que arcosseno hiperbólico de x é o logaritmo natural de x mais a raiz quadrada de x quadrado mais 1. Derivadas e integrais de funções hiperbólicas inversas. Vamos pegar aí a função arcosseno hiperbólico de x e expressá-la usando a sua expressão equivalente, né, logarítmica. Então, o arcosseno hiperbólico de x sabemos que é o logaritmo natural de x mais a raiz de x quadrado mais 1. Então, se derivarmos a expressão do lado direito, que é fácil de derivar, então podemos obter uma fórmula para a derivada da função inversa do seno hiperbólico de x. Então, a derivada do arco seno hiperbólico de x é a derivada do logaritmo natural de x mais a raiz quadrada de x2 mais 1. A derivada do logaritmo natural é 1 sobre o argumento, que no caso é x mais a raiz de x2 mais 1. Devemos ainda multiplicar pela derivada do argumento, a derivada de x mais a raiz de x2 mais 1 pela regra da cadeia. A derivada de x é 1, enquanto que a derivada de raiz quadrada de x2 mais 1 é 1 sobre 2 raiz quadrada de x2 mais 1 vezes 2x, né, pela regra da cadeia. 2x é a derivada de x quadrado mais 1. Então, simplificando 2 ali, podemos escrever aquela expressão para a derivada do arco seno hiperbólico de x, aí usando manipulação algébrica, podemos simplificar essa expressão para a expressão bem mais simples, que é 1 sobre a raiz quadrada de x2 mais 1. Então,
podemos concluir que a derivada do arco seno hiperbólico de x é 1 sobre a raiz de x2 mais 1. Então temos o seguinte teorema: a derivada do arco seno hiperbólico de x é 1 sobre a raiz quadrada de x2 mais 1. De forma semelhante, podemos calcular também a derivada do arco cosseno hiperbólico de x, que é 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Isso válido somente para x maior que 1, já que esse é o domínio da função arco cosseno hiperbólico. A derivada do arco tangente hiperbólico também é determinada usando a sua expressão logarítmica, né? Então a derivada estaria a expressão bem mais simples, é 1 sobre 1 menos x quadrado, essa expressão válida para módulo de x menor que 1. A derivada do arco cotangente tem a mesma expressão, mas ela é 1 sobre 1 menos x2, mas essa expressão é apenas válida para módulo de x maior que 1. Já a derivada do arco secante hiperbólico, menos 1 sobre x vezes a raiz de 1 menos x2, isso vale para x entre 0 e 1. E já a derivada da cossecante hiperbólica de x, 1 sobre o módulo de x vezes a raiz de 1 mais x quadrado, isso para x diferente de 0. Então estão aí as expressões das derivadas das 6 funções hiperbólicas inversas. Então, recuperando a fórmula da derivada do arco seno de x, a derivada do arco seno de x é 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, isso me diz que a antiderivada, uma das antiderivadas da função 1 sobre a raiz de x2 mais 1 é o arco seno hiperbólico de x. Então, isso me permite escrever a fórmula integral equivalente a essa fórmula diferencial. Então, a fórmula integral diz que a integral indefinida de 1 sobre a raiz de x2 mais 1 é o arco seno hiperbólico de x mais uma constante de integração. E essa integral, então, pode ser expressa usando uma função logarítmica, já que o arco seno hiperbólico de x é o logaritmo de x mais a raiz de x2 mais 1. De forma, então, nós temos um teorema que nos permite o cálculo de integrais envolvendo expressões como a raiz quadrada de x2 mais 1, raiz quadrada de x2 menos 1 e outros que vamos ver logo em seguida. Então, aí a raiz quadrada, a integral de 1 sobre a raiz quadrada de x2 mais 1 em termos do arco seno hiperbólico, a raiz quadrada 1 sobre a raiz quadrada de x2 menos 1, dá o arco cosseno hiperbólico, a integral de 1 sobre x raiz de 1 menos x2 envolve então o arco secante hiperbólico e a sua também expressão usando o logaritmo natural, expressão equivalente usando o logaritmo natural, e expressão do tipo 1 sobre x raiz de 1 mais x2 envolve então o arco cossecante hiperbólico do módulo de x, e podemos resolver então integrais do tipo também 1 sobre a raiz, 1 sobre 1 menos x2, que dessa deve envolver a função arco tangente e arco tangente hiperbólico e arco cotangente hiperbólico, que pode ser expressa na forma logarítmica, né, como 1 meio do logaritmo do módulo de 1 mais x sobre 1 menos x mais a raiz mais a constante de integração c. Então temos aí integrais de funções que envolvem 1 sobre a raiz de x2 mais 1, 1 sobre a raiz de x2 menos 1, 1 sobre x raiz de 1 menos x2, 1 sobre x raiz de 1 mais x2 e 1 sobre 1 menos x quadrado. Todas essas 5 integrais envolvem aí fórmulas, expressões para as funções hiperbólicas inversas e podem ser expressas usando as expressões logarítmicas equivalentes às funções hiperbólicas inversas. Então vamos a um exemplo do uso dessas fórmulas de integração. Vamos calcular a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 4x² menos 9 dx para x
maior que 3 meios. Ela está um pouco parecida com essa aí, a integral de 1 sobre a raiz de x2 menos 1, que essa está então expressa em termos do arco cosseno hiperbólico, então que pode ser expressa também usando aquela expressão logarítmica, logaritmo de x mais a raiz de x2 menos 1 mais c, mais válida para x maior que 1. Vamos tentar colocar o radicando, né, 4x2 menos 9, naquele formato ali, de, tipo um termo ao quadrado menos 1. Então, a ideia é então colocar o 9 em evidência, então ficar no denominador ele tem a raiz de 9 vezes 4x2 menos 9 menos 4x2 sobre 9 menos 1. Então, extraindo a raiz, né, de 9, que é 3, e escrevendo 4x2 sobre 9 como 2x sobre 3 ao quadrado, né, então é isso que eu tenho. 1 terço vezes a integral de 1 sobre raiz quadrada de 2x sobre 3 ao quadrado menos 1 dx, isso válido para x maior que 3 meios. Agora sim, então, esse formato sugere a substituição, né, a mudança de variável u igual a 2x sobre 3. Se u é 2x sobre 3, então du é a derivada de u, na derivada de 2x sobre 3, que é 2 terços vezes 2x. Então dx pode ser expresso como 3 meios vezes du. A condição x maior que 3 meios é equivalente a u maior que 2 terços vezes 3 meios, né, já que u é 2 terços vezes x. Então, u maior que 2 terços vezes 3 meios, então equivalente a dizer que u é maior que 1. Então, nós temos aí a integral, na variável u fica 1 terço, integral de 1 sobre a raiz quadrada, ao invés de 2x sobre 3 ao quadrado, eu coloco u ao quadrado, menos 1, e ao invés de dx é 3 meios vezes du, ao invés da condição x maior que 3 meios, eu tenho a condição u maior que 1. Então, já simplificando as constantes ali, 3, e já colocando o constante 1 meio lá para fora, essa integral na variável u fica expressa assim como 1 meio vezes a integral de 1 sobre a raiz quadrada de u2 menos 1 du, isso para u maior que 1. E essa é a integral que eu tenho ali, né? Então eu posso expressar isso usando um arco cosseno hiperbólico de u. Então fica 1 meio vezes o arco cosseno hiperbólico de u mais uma constante de integração c, isso válido para u maior que 1. Voltando para a variável original do problema, ao invés de u eu escrevo 2x sobre 3, então eu tenho 1 meio arco cosseno hiperbólico de 2x sobre 3 mais a constante c, e a condição u maior que 1 é equivalente à condição x maior que 3 meios, né? E essa é a resposta, envolvendo o arco cosseno hiperbólico. Nós podemos dar uma outra resposta envolvendo a função logarítmica. Então, ao invés de arco cosseno hiperbólico, vamos usar o logaritmo. Então, ali naquela integral ali de 1 meio vezes a raiz, 1 meio vezes a integral de 1 sobre a raiz de u2 menos 1, para u menor que 1, nós vamos usar ali a expressão logarítmica. Então, fica o logaritmo de 1 meio vezes o logaritmo de u mais a raiz de u2 menos 1 mais c, isso para u menor do que 1. Voltando para a variável do problema, que é x, né? Então, já que u é 2x sobre 3, temos ali 1 meio vezes o logaritmo 2x sobre 3 mais a raiz quadrada de 4x2 sobre 9 menos 1, né? Mais c, isso válido para x maior que 3 meios. Vamos fazer alguma manipulação algébrica ali no radicando, vamos escrevê-lo como 4x2 menos 9 dividido por 3, já extraindo a raiz, dividindo por 9, já extraindo a raiz de 9, 3 no denominador. Então eu tenho 1 meio logaritmo de 2x sobre 3 mais a raiz de 4x2 menos 9 sobre 3 mais c, isso válido para x maior que 3 meios. Então, colocando isso, o argumento do logaritmo como uma fração, cujo denominador é 3, o numerador é 2x mais a raiz de 4x2 menos 9, o numerador é 3. Então, usando propriedade do logaritmo, o logaritmo do quociente, a diferença dos logaritmos. Então, eu fico com meio logaritmo de 2x mais 4x, raiz de 4x2 menos 9, menos o logaritmo de 3 vezes 1 meio, mais a constante de integração c, que era completamente arbitrária. Então, englobando o termo menos logaritmo de 3 sobre 2 na constante c, então posso chamar isso de uma outra constante, k. Então, k seria c menos logaritmo de 3 sobre 2,
Então eu posso escrever a resposta final então, como 1 meio logaritmo de 2x mais a raiz de 4x2 menos 9 mais uma constante de integração k, e essa expressão válida para x maior que 3 meio. Então essa integral 1 sobre a raiz de 4x2 menos 9, ela pode ser expressa, então, resolvida de duas maneiras diferentes. Uma resposta envolve a função hiperbólica inversa do cosseno, né? E a outra envolve a expressão equivalente envolvendo o logaritmo natural.